Olá, eu sou Juliana Matos e hoje eu gravarei a resenha de Distância de Resgate. Samantha é uma escritora argentina e seu principal gênero literário é o conto, e ela é considerada pela crítica argentina como a herdeira do realismo fantástico de Adolfo Bioy Casares, Júlio Cortázar e Jorge Luis Borges. Então, é uma autora que já é bastante conceituada e promete muito para o universo literário. Ela é formada em cinema, chegou a ter inclusive uma agência de design, mas decidiu deixar um pouco de lado esta carreira para poder se dedicar inteiramente à literatura para a nossa felicidade. Em 2008 ela recebeu o prêmio Casa de las Américas, em 2015 o prêmio Rufo. Como eu disse, a autora é bastante consolidada no gênero de contos. Entretanto, este livro é um romance e, gente, é um livro assim extremamente incrível. O livro tem somente 143 páginas, então você o lê rapidamente, é uma leitura extremamente voraz e é um livro extremamente peculiar. Samantha ela é conhecida por essa escrita peculiar, por escrever de forma diferente, por construir um universo, uma trama que, apesar de ter um panorama um tanto quanto realista, tem uma peculiaridade, tem uma estranheza que é fenomenal. É um livro extremamente diferente. Entrou para a lista dos melhores livros que eu já li na vida, então é um livro, assim, espetacular. Porém, como eu disse, ele é muito complexo, ele é muito diferente, então me perdoem pela resenha, pois é um livro muito difícil de você falar sobre ele. A história, então, ela é construída da seguinte forma. Nós temos uma mulher que aparentemente está no hospital e está morrendo, e ela está nos contando a história. Só que essa história ela é contada para nós em dois níveis de discurso, dois níveis de diálogo. Nós temos então duas narrativas, uma no presente, em que ela está conversando com o David, aparentemente uma criança. Então, quando nós estamos nesse nível de diálogo, o tempo narrado é o presente. Quando, porém, ela está nos contando um determinado ponto desse fecho que realmente nos interessa, ela conta isso no passado. Então, nós temos esses dois níveis. E no início, eu pelo menos, demorei um pouquinho a entender o que estava se passando, porque em determinado momento o discurso era de determinada forma, porque o tempo verbal se alterava. Então foram algumas páginas até eu me adaptar, até eu entender realmente o que estava acontecendo. Isso pode mostrar que é uma dificuldade na leitura do livro, como um ponto negativo, mas isso só me fez ter mais vontade de ler, mais interesse em entender a história e me prendeu ainda mais à trama construída por Samantha. Então, como eu disse, nós temos esses dois níveis de diálogo. E Samantha está contando essa história ao David. Eles desejam chegar a um determinado ponto, que de certa forma é desconhecida por Carla, e David orienta. Então, apesar dele desejar que ela fale a história, de certa forma ele já conhece o que aconteceu e sabe o que está procurando. Bem, no nível de discurso em que Carla está conversando com David, nós não sabemos muito mais do que o fato de que ela está no hospital. Já o outro aspecto da história, quando ela está narrando uma determinados fatos que aconteceram, aparentemente a história se passa numa cidade do interior, uma cidade pequena, de determinado lugar, em que ela está passando uns dias com sua filha Nina. E nessa cidade ela conhece uma mulher chamada Amanda, que tem um filho chamado David. Determinadas coisas acontecem com a Amanda que deixam essa mulher um pouco perturbada em relação ao seu filho David, em relação ao que está acontecendo ao seu redor, e ela, em um ar de desespero e por estar se sentindo na necessidade de desabafar, conta tudo para Carla. E no que ela conta para Carla, certas coisas vão se desencadeando também. E conforme então nós vamos conhecendo o que aconteceu no passado, nós percebemos que este passado e este presente de Carla estão diretamente conectados.
Então, os diálogos que acontecem no presente são fundamentais para que nós possamos entender melhor o que aconteceu no passado. Como eu disse, Carla tem uma filha que se chama Nina. Então, o tempo todo, quando ela está contando o que aconteceu no passado e os seus diálogos com David, ela sempre se mostra bastante preocupada com a sua filha, com o seu bem-estar e onde Nina está. E esse seu pensar constante na sua filha nos leva ao título do livro, que é Distância de Resgate. O que seria a distância de resgate? Seria o elo, a ligação existente entre todas as mães e seus filhos. Seria uma espécie de fio que está ligado entre o filho, a filha e a mãe, que leva a esta mãe perceber quão seguro o seu filho está e qual seria a distância necessária para um possível resgate. Então, este fio, ele está em constante modificação. Pois quando a criança está num ambiente hostil, está numa situação que poderia lhe configurar algum risco, esse fio se torna menor, pois a necessidade de resgate é iminente. Então ela calcula qual seria a distância necessária para que a filha estivesse em segurança, qual seria o tempo necessário para socorrê-la. E quando ela está num ambiente tranquilo, favorável, seguro para sua filha, esse fio se torna maior, então a distância entre ela e a filha é menor. E nós percebemos que essa distância de resgate, de certa forma, ela orienta todo o enredo e orienta esses dois discursos, esses dois níveis de discurso, presente e passado. E o desfecho da história em relação a essa distância de resgate, assim, é arrebatador, é muito incrível mesmo a história construída por Samantha e o final em relação à distância de resgate. Bem, como eu disse, é uma história assim extremamente difícil de explicar, mas é um livro assim tão incrível, assim tão espetacular, tão sublime, assim, é muito único mesmo, que assim, eu indico pra você, assim, muito, muito, muito. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que será uma das melhores leituras que você já teve na sua vida. E aquele tipo de livro que você lê vorazmente, com desejo de descobrir o que está acontecendo, de entender melhor a história, mas quando a história se encerra, você percebe que você está mais leigo do que antes, pois antes de ler a história você não tinha noção da existência desse universo construído por Samantha, e agora você teve contato com ele, você foi inserido neste universo, mas você não tem compreensão mínima do que está acontecendo e da magnitude de tudo isso e do que se passou pela cabeça de Samantha. E esse é o tipo de livro também que nos faz pensar até que ponto a história é realmente real, até que ponto aquilo aconteceu, porque ela está no hospital. Então, apesar de eu desejar muito e acreditar que a história realmente aconteceu, existe sempre a possibilidade de ter sido fruto da imaginação de Carla, que estava morrendo, estava em seu leito de morte e poderia estar delirando. Então eu indico muito este livro para você, leia, que você não vai se arrepender e você ainda terá a chance de ler uma autora mulher, pois é muito necessário que nós passemos a ler mais mulheres, e é uma autora latina, então nós estaremos valorizando a literatura do nosso continente, do nosso povo latino. A minha edição é da editora Record e eu realmente adorei essa edição, pois como vocês podem ver, a capa ela é espelhada e ela possui vermes. E quando você ler a história, você perceberá que em determinado ponto da história se fala desses vermes e que esses vermes estão conectados a determinadas coisas, e você entenderá por que a história, por que a capa está espelhada, por que esses vermes e essas folhas estão espelhadas e o que há de duplo, o que há de duplicado na história. Então não perca tempo, adquira seu Distância de Resgate, porque é um livro maravilhoso. Se você conhece alguém que tenha o livro, peça emprestado e leia logo, pois você precisa muito conhecer a escrita dessa autora fenomenal, que eu já estou apaixonada por ela e quero ler outros tantos livros eu puder dessa autora. Eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo e principalmente que tenham ficado instigados a conhecer melhor essa autora tão incrível que eu sou tão apaixonada desde então. Obrigada e até mais!